Bom dia. Desculpa, eu acabei entrando e saindo porque eu não tive a certeza que o som estava bom. Dá um tempinho aí. Bom, esse vídeo vai ficar gravado. Hoje, 11 de setembro de 2017, são 7 horas e 3 minutos aqui em Belém do Pará. Hoje eu vou falar de um assunto que não é muito agradável de se falar, né? E nem de se aplicar, que é sobre a vara. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, para mim, esse assunto sempre foi uma barreira muito grande e eu tenho experimentado recentemente, né, aplicá-lo e principalmente o propósito espiritual disso, né? O propósito espiritual para a criança. Nós, como agentes de Deus na vida da criança, nós temos alguns mandamentos ao discipliná-la, ao cuidar dos nossos filhos. E um dos mandamentos é a vara, tá? Eu vou até ler para vocês, que todo mundo já deve conhecer a maioria deve conhecer, né, esse versículo de Provérbios 13, 24, que fala: o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo disciplina, né? E entre outros vários, né, que tem outros também que falam sobre a vara. Tem vários, depois a gente vai até relacionar aí para vocês. Em primeiro lugar, assim, a gente quer deixar claro que nós somos contra o abuso infantil, né? Hoje em dia, a ideia da vara, ela está assim em desuso, né? Até pela forma com que tem usado isso. É muito fácil você não se comunicar com seu filho, não saber o que se passa com ele, o que se passa com o coração, e ameaçá-lo com a vara, né? Usar a vara como uma ameaça. Mas muitas vezes o filho nem sabe o que o leva até a vara, né? Quando que vai vir a vara da disciplina, da correção, né? Então, qual que é a ideia, até que a gente se baseia no livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, né? E ele deixa isso muito claro em cada capítulo, né? Tanto que, assim, são vários capítulos sobre comunicação e um capítulo sobre a vara explicando todos os detalhes. Então, assim, são dois remos, tá? A gente tem que navegar com esses dois remos, comunicação e vara. Só um deles não adianta, tá? Não fica eficaz. Você vai falar: não funcionou, não deu certo. Por quê? Porque não tem esses dois remos. Então tem que ter a comunicação e a vara. A vara, muitas vezes eu falo: eu vou pegar uma vara, né, de árvore, essas coisas. E não é assim, pode ser uma haste plástica, flexível, algo assim leve que só repreenda, né? E tem que ser no bumbum da criança, sem fralda, ela tem que sentir aquilo. E principalmente, você conversar com ela antes, né? Antes de aplicar isso, né? Você tem que conversar com ela e explicar o motivo daquilo. Deixar claro que você o ama, mas que você não ama aquilo que ela fez, né? Aquilo que ela fez, ela foi contra o que você ensinou, e você orar com essa criança. E esse momento da vara é um momento de você explicar, repreender, ela vai chorar, e o que Deus ele deixa claro, que Jesus ensina, é que ele, nesse momento da vara, a criança vai ficar com o coração quebrantado e humilde. E isso que acontece. E aí você cria uma atmosfera positiva com a criança depois daquilo, porque o coraçãozinho dela se quebrou. Alguém pode dar um feedback aí, se tá ok? Melhorou?
tô vendo os comentários aqui. Bom, eu troquei de lugar, vamos ver se a gente consegue. Então, assim, qual que é o contexto da vara, né? Qual que é a natureza do problema, né? Oi, Bruna, tá ok? Obrigada, mudei de lugar aqui que a conexão estava cortando. Bom, continuando. Qual que é o contexto da vara, né? Qual que é a natureza do problema? Daqui a pouco meu filho vai chegar aqui que eu saí do lugar escondidinho dele. Mas hoje acho que ele dorme até mais tarde, que ontem a balada foi forte na igreja. Então, assim, voltando, né? Que eu estava falando sobre a aplicação errada da vara, né? Quando você usa a vara só por usar, isso é errado, a gente é contra qualquer tipo de abuso infantil, o abuso, a chantagem emocional, o abuso emocional, o físico, né? Nós somos totalmente contra. Quem está acompanhando o livro Pastoreando o Coração da Criança com a gente, bom dia, Bruna, bom dia, Tati. Quem está acompanhando o livro Pastoreando o Coração da Criança com a gente sabe que nós somos totalmente contra e que o livro ele fala muito sobre você descobrir o que está no coração do seu filho antes de qualquer atitude, né? A comunicação, até porque muitas vezes a criança nem sabe porque quando ela vai receber a vara, então é importante ela saber que certos limites para ela, que naquele momento ela vai receber a disciplina com a vara. Não que é legal você falar, você vai apanhar, eu vou te bater, mas sim você vai ser disciplinado, né? É isso que ele ensina. E... Desculpa, gente. Alergia. Então, assim, que contexto que a vara entra, né? As crianças, elas não nascem moral e eticamente neutras. Tá? Você vê por um bebezinho que tá com uma touquinha, recém-nascido, ele quer tirar aquela touca. Ele está lutando contra a autoridade externa. Isso é natural da criança. Coração enganoso, desesperadamente corrupto. Então a gente trabalha nesse contexto. O problema da criança não é um déficit na informação. Seu problema é que ela é pecadora. Então é esse princípio. A vara funciona nesse contexto. Ela não é uma falta de informação, muitas vezes. O problema é o coração pecador, né? Então a gente tem que trabalhar nesse coração. Só um minutinho, gente. Dá água pra mim? Desculpa, gente, não consigo parar de tossir, tive que pegar água. Como eu mudei de lugar, fiquei sem água. E a vara funciona nesse contexto, né? Que a criança, o problema da criança é que ela é pecadora, né? Então, o que a vara faz? Ela aborda as necessidades íntimas da criança, que não podem ser supridas com conversação apenas, né? Não apenas com a comunicação. Em Provérbios 22:15 fala: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Deus afirma que há algo errado no coração da criança. Loucura e insensatez estão atreladas ao seu coração. Esta loucura deve ser removida, pois coloca a criança em risco. Então, a criança, né, como todos nós nascemos pecadores, ela está em risco quando ela não é disciplinada, né? Quando a gente não se atenta a esse pecado original dela, a essa insensatez de coração. Quando a gente não se atenta a isso, não corrige, não disciplina, a gente deixa ela viver por ela mesma. A gente deixa ela caminhar pelos seus próprios pensamentos e paixões, né? Então ela vive de paixão em paixão, e isso desde criança. Você vê às vezes muito adulto vivendo assim, porque não foi disciplinado, né? Não foi atentado ao que estava no coração dele. E isso é cedo, como diz em Provérbios, né? Quem cedo disciplina. Então é cedo, a gente tem que... Quanto mais cedo, melhor. Porque desde cedo a gente já vai ensinando. E aí, quando chega na pré-adolescência, adolescência, já não dá mais para usar a vara, né? Uma criança de 8, 9 anos, 10 anos. Então,
Isso tem que ser aplicado cedo. A vida, aqui ele fala, né? A vida do insensato é movida por seus desejos e medos, imediatismo de sua paixão, cobiça, expectativas, esperanças e medos, né? E a gente nota, né, numa criança a fase de 2, 3 anos, o eu quero, eu não quero, é muito forte. Desculpa, gente. Tudo é uma questão de autoridade, né? A vara não é a questão de um pai irado expressando sua ira contra pequenas crianças indefesas. A vara é o pai fiel, reconhecendo o estado perigoso de seu filho e empregando o remédio dado por Deus. É um mandamento de Deus. Mas qual que é a função da vara, né? A vara da correção traz sabedoria à criança. Propriamente administrada, a disciplina torna humilde o coração da criança, deixando-a sujeita a instrução dos pais. Cria-se uma atmosfera em que a instrução pode ser dada. Então, ao aplicar a vara com amor, como eu já comentei no início, quem não pegou, né? Que hoje foi meio tumultuado o começo do vídeo. A vara ela é um momento de reconciliação, é um momento de disciplina. Então, o pai ele vai pegar a criança, vai levar num lugar reservado, tá? Não vai fazer isso exposto. Não vai expor a criança de modo algum, vai levar num lugar reservado, vai explicar o porquê daquilo, vai aplicar no bumbum da criança, né? E aí vai orar com ela, e os dois vão se abraçar naquele momento, e vai haver um momento de reconciliação, porque o coração da criança vai ser quebrantado. Se você viu que não funcionou, você faça de novo, tem que ser insistente. E a criança, ela vai pode assim ignorar aquilo ou fazer que não está ouvindo, mas você tem que olhar nos olhos dela, abaixar, conversar, explicar, fazer ela repetir a sua oração de perdão a Deus, né? Perdão a quem ela ofendeu. E aí eu tive uma experiência como essa que meu filho não queria repetir, e aí eu fui insistindo, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu percebi que o coração dele estava duro, era um orgulho, ele não queria repetir o perdão. E aí eu insisti, eu acho que eu fiquei mais de 30 minutos com ele, e até que ele repetiu. E aí foi uma bênção. Desculpa, gente. E foi uma bênção, porque eu percebi que ele ficou quebrantado naquele momento. Então, a vara da correção traz sabedoria à criança. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, em Hebreus 12, 11. Mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitadas, frutos da justiça. Mas o que é a vara, né? A vara é um pai com fé em Deus e com fidelidade para com seus filhos, que assume a responsabilidade do uso oportuno, comedido e controlado da punição física, a fim de enfatizar a importância de obedecer a Deus, resgatando seu filho de continuar sua insensatez até a morte. Então é o resgate do seu filho para Deus. Um exercício de paz. Quem deve aplicar a vara não é uma pessoa, não é um professor, não é um desconhecido, um tio, um parente. É a pessoa que cuida da criança, é a pessoa que alimenta, que troca. É a pessoa que ela tem uma importância na vida da criança, né? Ela tem um papel na vida da criança, muitas vezes talvez criada pelo avô, pela avó, né? Mas tem que ser essa pessoa para fazer isso, tá? Não tem que ser qualquer um que chegar e não funciona, tá? A vara, isso aqui me chamou muito a atenção, a vara é um ato de fé. O uso da vara é um ato de fé. O pai obedece não porque entende perfeitamente como funciona, mas porque Deus lhe ordenou. Na verdade, nós cristãos, nós vivemos pela fé. Nos mandamentos de Deus, a gente acredita que a Bíblia, ela tem as verdades, né? Tem ali a expressão de Deus, um manual de instruções para a nossa vida, né? Então a gente não segue só metade, ou só um trecho, ou só um pedaço. A gente segue a Bíblia, lógico, dentro do nosso contexto atual, né? Mas ela tem funcionado, né?
E a Bíblia é o que a gente segue. Então é um mandamento de Deus. Mas por que? Eu quero uma explicação científica, é uma experiência. Então, você quer saber se funciona? Começa a utilizar dessa forma, com amor, com cuidado, sem ira. Se você estiver irado, com raiva, respira. Não faça isso nesse momento, mas faça conscientemente o uso da vara. É um ato de fidelidade. Os pais são fiéis à criança quando assumem que na disciplina há esperança, recusando-se tornarem-se agentes voluntários na morte do seu filho. Com lágrima nos olhos, o Ted Tripp fala, né, que muitas vezes ele disciplinava seus filhos com lágrimas nos olhos, né? Mas meu amor por eles conduzia a minha tarefa, né? Então ele se via, os pais têm que se ver como agente de Deus, né, na vida dos filhos. E como ele fala, os filhos não é um negócio próprio, é um negócio de Deus. Então a gente tem que seguir os mandamentos de Deus na educação dos nossos filhos. É uma responsabilidade. Punir é uma determinação a que o pai ou mãe devem obedecer. Eles não estão dirigindo o seu próprio negócio, mas o negócio de Deus, né? O que eu acabei de falar. É uma punição física. A vara é o uso cuidadoso, oportuno e controlado da punição física, como eu já enfatizei para vocês. Nunca é externar a ira dos pais, não é o que o pai realiza quando está frustrado, ou quando chegou do trabalho cansado, irado, revoltado com tudo o que aconteceu. Não faça nesse momento. Sempre com medida e controlada, uma medida em cada circunstância, medida. A criança sabe quantas varadas virão. Então, assim, a criança já sabe aquilo, né? Como eu falei, tem que ser os dois remos, comunicação e vara, nunca um só, né? Sempre tem que ter esses dois remos na educação dos nossos filhos. A vara, ela é um fim, não é um meio, tá? O meio, que eu acredito, é a comunicação, para você chegar, pôr os limites, ensiná-lo. E aí a vara é o fim quando realmente ela não te obedeceu. Ela saiu daquele ciclo da obediência, como a gente tem visto nos outros capítulos do livro. É uma missão de resgate. A criança que precisa da disciplina tornou-se distante de seus pais pela desobediência. A vara serve para resgatar a criança de sua contínua insensatez. Se prosseguir, sua perdição é certa. Então aqui enfatiza a importância de obedecer a Deus, né? Porque como você sendo um agente de Deus na vida dela, você está sob a autoridade, ela tem autoridade sua e de Deus na vida dela. Então, ela é consequência. Se ela te desobedece também, ela vai estar desobedecendo a Deus, você sendo um agente de Deus na vida dela. Distorções da vara, né? O conceito de vara está enfrentando dias difíceis em nossa cultura, né? Primeiro, não dá direito a manter um temperamento descontrolado, deve ser usada de maneira cuidadosa, controlada, para evitar a possibilidade de abuso. Em Tiago 1 fala, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não adianta ficar irado e descontar na criança. Muitas vezes a criança nos deixa com raiva, irado, isso é muito normal, tá? Nós temos o direito de sentirmos raiva, ira, né? Isso não é errado, mas não, como na Bíblia fala, não deixar pôr o sol sobre a sua ira, tá? Não deixar aquilo tomar conta de você. Respira fundo, dá uma volta e aí você faz o que precisa ser feito. Não dá direito de bater em seus filhos quando bem desejar, né? Você pega a vara e fica rodando a casa e vai lá e pá, né? Totalmente errado, um uso totalmente distorcido, sem sabedoria nenhuma. É melhor não usar. Ela é usada em um contexto de correção e disciplina. Não dá direito de usar força física. Não é com força física a varada, né? Porque ela é uma haste flexível, né? Que você pode usar. Uma régua. E ela, no bumbum, não precisa da sua força física. A criança tem que sentir, né, aquela correção, mas sem a sua força bruta, né? Não é extravasar de sua frustração. Não é retribuição, né? Muitos pais encaram a disciplina como sendo um castigo pelos pecados da criança. Aí ela deixa de ter o objetivo positivo de restauração para ter o objetivo negativo de pagamento, né? Então você fala, você pecou, você é um pecador, agora você vai tomar essa vara. Em primeiro lugar, tá? Se informe, leia a Bíblia, leia o livro. Nós, como os pais, nós também somos pecadores, assim como nossos filhos, né? Só que a gente tem discernimento, né, de adultos e a gente tem que se colocar lado a lado do nosso filho
nós também somos pecadores. E aí ele vê que você também, né, é um ser humano pecador, caído, que precisa do perdão de Deus, precisa da correção, precisa obedecê-lo. E aí você não vai julgar o seu filho. Não é um momento de julgamento, né? Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, nós já nascemos seres caídos, como a gente já falou aqui. É nesse contexto que a gente trabalha, precisamos da graça de Deus. E nesse momento da vara, você vai explicar isso ao seu filho. Olha, nós necessitamos da graça de Deus, eu sei que você está precisando dessa ajuda, eu sei que você está precisando da graça de Deus para conseguir resistir a essa tentação que você está tendo de fazer, essas coisas que você está fazendo, né? Colocar ali aqueles limites, né? Então essa conversa de pecador para pecador é importante. Lógico, você é autoridade acima dele, ele tem que te respeitar como autoridade acima, né? Mas tem que ter essa paridade entre você e seu filho, que os dois estão ali como pecadores que necessitam da graça de Deus, né? Não está associada à ira, né? A disciplina com a vara, no final ela traz reconciliação e não raiva. Então a criança, o objetivo da vara é a criança sair quebrantada e não com raiva de você, né? Ela é um momento até de reconciliação entre pai e filho. Você vê que coisa, né? Como é distorcido o sentido da vara, né? Que muitas vezes a gente fala, é um momento de ira e que a criança vai ficar com raiva e aí ela vai sair, vai ficar emburrada, não vai olhar mais para a cara do pai que fez aquilo, ou da mãe, ou de quem cuida daquela criança. Como eu já falei, é importante quem aplica a vara, é quem cuida da criança, tá? Não é um estranho que chega e aplica a vara, é quem cuida, é quem dá comidinha, quem dá banho, né? É aquela pessoa que dá amor, é essa que vai aplicar a vara, tá? A gente tem muitas objeções comuns à vara, né? Amo demais meus filhos para bater neles. Aí ele diz, o Ted Tripp, né? Mas faça a si mesmo a seguinte pergunta: quem se beneficia se eu não bater em meu filho, né? A gente troca a palavra bater por disciplinar, tá? Quem se beneficia quando eu não disciplino meu filho? Com certeza não é o seu filho que vai se beneficiar quando você deixa de discipliná-lo. É você, visto que você fica livre do desconforto de discipliná-lo e da agonia de infligir dor em alguém que lhe é precioso. Então o conforto está sendo só seu. Você fica livre da inconveniência e do gasto de tempo que a disciplina bíblica requer, é o que eu falei. Você tem que estar envolvido com a criança para fazer isso, você tem que dar amor primeiramente. Creio que por esse motivo a Bíblia diz em Provérbios 13, 24, que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. De acordo com esta passagem, o ódio me impedirá de bater em meu filho, o amor me forçará em fazê-lo. Outra objeção, tenho medo de machucá-lo. Isso é comum, tá? Realmente a gente tem que se importar com isso, é por isso que a gente fala para não fazer no momento da ira, mas ela é aplicada somente no bumbum da criança, tá? E geralmente, criança que é espancada, né? Criança, ela tem vergões por todo o corpo, infelizmente é uma realidade que é bem comum a gente ver, né, que crianças são espancadas, né, e a gente tem que orar sobre isso, né, para dar sabedoria para esses pais ou para quem cuida dessas crianças, né, que primeiro a gente tem que transformar o nosso coração, né, para depois conseguir transformar o coração dos nossos filhos. Aí outra objeção, tenho medo de que essa prática o torne rebelde e irado. Aí fala assim, você pode ficar receoso de que bater neles vai fazê-los pensar que você é cruel e irascível. Pode temer que a disciplina extrairá deles o que tem de pior em seu íntimo. Daí ele cita Provérbios 29, 17, que diz o contrário de tudo isso. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então ele fala, quem dá os limites, quem disciplina o filho, tem o descanso e tem as delícias, né, da alma. Isso é bíblico, né? A disciplina não produz filhos irados e irritados, produz filhos que estão em paz com você, filhos em quem você pode se deleitar. Isso é verdadeiro, não apenas a longo prazo, mas também a curto prazo. Administrar a vara da maneira descrita
produz uma criança equilibrada e feliz, mesmo imediatamente após a disciplina. Né? O que eu falei, aquele de imediato acabou tudo, foi o momento de reconciliação e coração quebrantado. Você tem que notar isso quando acontece esse momento da vara. A outra objeção, isso não funciona. A vara não funciona, isso daí já está ultrapassado, né? Eu não vou aplicar a vara como eu pensava também, né? Eu achava uma coisa pré-histórica, né? E aí fala, né? Isso não funciona. Essa objeção requer um exame da prática específica dos pais. Aí ele fala de anos de experiência pastoral, me persuadiram de que os casos em que a vara não funcionou podem ser resumidos desta forma. Agora eu vou citar os casos em que a vara não funcionou, que aconteceu comigo também, quando eu comecei, eu parei, tá? O primeiro é o uso inconsistente. A criança nunca sabia o que poderia levá-la àquela varada, né? Portanto, testava constantemente os pais. Então, assim, não há uma comunicação de quando vai acontecer, né, o momento da vara, e aí acontece a surra e a criança nem sabe por quê. Por exemplo, ela subia na cadeira toda vez e nunca acontecia nada. Aí, de repente, ela subiu na cadeira e foi lá e tomou uma varada. Então, isso está errado. A criança não está sabendo que aquele momento ia ser um momento de discipliná-la, né? E a outra objeção, a outra que não funciona, né? Falha em persistir. Algumas pessoas nunca tentam algo durante um tempo suficiente para ver como funciona. Isso acontece com várias coisas na nossa vida, né? Começou, deu errado, parou, né? E a vara não é diferente, né? Então aplicam a vara só por alguns dias. Os filhos não se transformam da noite para o dia. Então os pais desistem desencorajados, né? Outra coisa, fracasso em ser eficaz. Aí ele fala de mães ou pais que administram a vara em cima da fralda com a criança se mexendo. Então isso daí não vai adiantar nada, né? Tem que ser um momento ali do seu filho de diálogo, mesmo pequenininho, de conversando, é um momento de amor, né? De demonstração de amor pelo seu filho. Outra coisa é fazer com ira, como eu já falei, né? Aí ele fala, sempre me surpreendi com o senso de justiça inato da criança. Elas não se submetem à correção administrada com ira profana. Interiormente resistem a submeterem seus corações ao pai que as intimida, né? Então não adianta, a criança ela sabe, né? Quando você está fazendo aquilo sem amor, aquilo com ira e aquilo como está falando aqui, com ira profana, né? Aí fala, né, tenho medo de ser preso por abuso infantil, né? Ele fala que é uma preocupação válida, deve haver cuidado em se evitar exposição desnecessária e ser denunciado por alguém que não aprova, né? Ela deve ser aplicada privativamente em casa, não é uma questão pública, né? É uma coisa particular entre você e seu filho. Aí ele fala o fruto da vara, né? O uso consistente da vara ensina seus filhos que há resultados inevitáveis do comportamento, né? Ela é aquela coisa são coisas que você faz e que vem as consequências, né? E isso começa dentro de casa, você ensinar sobre causa e consequência. A vara mostra a autoridade de Deus sobre a mãe e o pai. Os pais que usam a vara como questão de obediência a Deus, né? Como eu já falei, que é um ato de fé, muitas vezes a gente não tem uma explicação científica disso, mas é um mandamento de Deus. Elas estão mostrando que elas estão sendo um exemplo aos seus filhos de submissão à autoridade, né? Uma das razões porque os filhos têm dificuldade com a autoridade é que ela não é exemplificada, né? Muitas vezes não é exemplificada por nós mesmos, que nós não nos submetemos também à autoridade de Deus, né? Ela aprende enquanto ainda é pequena que Deus colocou todos sob autoridade, que as estruturas de autoridade são uma bênção, né? Às vezes é um trabalho que, quando seu filho for maior, ele vai ter que se submeter a algumas autoridades, tá? Isso, ele vai um dia poder ter seu próprio negócio, ser seu próprio chefe, mas momentos da vida dele ele vai precisar, né, se submeter a algumas autoridades, e isso é bênção, tá? Não que toda autoridade é bênção, mas ele ter esse pensamento de algumas vezes sim ele vai ter que se submeter a autoridades fora de casa, tá? E isso começa dentro. A vara demonstra amor e compromisso dos pais. Em Hebreus 12 deixa claro que a vara é uma expressão de amor. A disciplina é chamada de exortação a filhos. Ali é demonstrado que a disciplina é um sinal de filiação. O pai e a mãe que disciplina demonstra que ama seu filho.
Tal pai não é um agente desinteressado, não é ambivalente, está engajado e envolvido. Seu compromisso é profundo o suficiente para investir a si mesmo em cuidadosa disciplina. Tem várias coisas aqui, eu vou passar esse capítulo para vocês, tá? Vou fazer um texto dele, a gente vai repassar para vocês, eu vou publicar aí na nossa página, tá? Para você ver todos os passos, tudo que ele fala direitinho, todos os fundamentos bíblicos, tá? Só tô pincelando por cima para vocês. Aí fala aqui, né, que o melhor de dois, se você focaliza somente a vara, você só usa a vara na correção do filho, ou só a comunicação, será como um navio com carga toda de um lado só. Não vai navegar muito bem. A comunicação e a vara não são métodos isolados, são feitos para funcionarem juntos. Seus filhos precisam ser conhecidos e entendidos, por isso a comunicação abundante é sim necessária, tá? Como a gente falou já em capítulos anteriores, como a comunicação ela tem várias raízes, ela tem assim vários, como eu posso dizer, vieses, né? A comunicação, momento de falar isso, momento de falar aquilo, observar, sentir o coração do seu filho. É isso que esse livro trabalha, é você desvendar o que está no coração do seu filho, é você chegar ali no âmago do comportamento, não só ficar olhando o comportamento e aplicando a vara, não, é você tentar entender o porquê que ele está fazendo aquilo, tá? E muitas vezes até por trás do melhor comportamento, tá? Existem ali sedes que você não sabe, sedes da alma do seu filho que você não sabe, então é necessário sim a comunicação para você conseguir entrar no coração do seu filho. Seus filhos precisam ser conhecidos e entendidos, por isso a comunicação abundante é necessária, né? É o que eu falei. E muitas vezes a gente fala, isso vai me distanciar do seu filho. Pelo contrário, a vara ela aproxima você do seu filho, naquele momento de reconciliação que você conversou com ele. Quando a criança ela faz o que ela quer, ela age por ela mesma sempre, você deixa ela agir por suas próprias paixões e desejos, isso sim vai distanciar você dela, porque você vai estar distante do que está se passando no coração do seu filho. Então é isso, gente. É um capítulo bem complexo, bem difícil para mim de ser falado, porque é um tema bem polêmico, né? Nós respeitamos, né, quem não concorda, mas a gente acredita que é um mandamento de Deus, por isso a gente quis passar para vocês. E é isso. Esse vídeo vai ficar gravado para vocês, vai estar em nosso site, no link Pastoreando o Coração da Criança, assim como todos os anteriores que tem que ser vistos, tá? Não adianta você ver um capítulo isolado desse livro, né? Você vai falar, poxa, ele defende a vara, mas aí, peraí. Vários capítulos a gente falou sobre comunicação, sobre entender o coração, né? Então, obrigada, Tati, obrigada, Bruna. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a semana de vocês, dê sabedoria com nossos filhos, né? Nesses momentos tão, às vezes, que a gente não sabe o que fazer, tá? Então, isso é certo, a vara ela vai aproximar você e seu filho, tá? Vamos nos falando, e é isso aí, gente, essa semana, esse mês é um mês de aniversário, a gente faz um aninho aí, né? A gente começou a andar agora. E amanhã às 4 da tarde a Vanja Terra vai estar falando com a gente. Ela é uma professora da Faculdade Equatorial, Batista Equatorial aqui em Belém. Ela tem muitos anos de experiência com crianças, é um barato, ela é muito bacana, ela dá umas aulas dinâmicas para as crianças, ela improvisa, ela vai passar um pouco da história dela aí de mãe, de líder ministerial, de professora psicopedagoga para vocês. Vale a pena vocês acompanharem. Amanhã às 4 da tarde ela vai estar ao vivo aqui em nosso canal. E na quinta-feira, a pastora Josefa Godoy, tá? Ela é fundadora do Ministério Herdeiros do Trono. Ela já trabalhou com crianças da FEBEM, antiga FEBEM, moradores de rua, com comunidades carentes na Paraíba, em Alagoas. Ela vai contar a história dela também, de mãe, avó, e aí líder espiritual que já fez tanta coisa, dá aula de teologia para os membros do ministério dela. Também a gente pegou essas mãezonas aí para falar com vocês. Vai ser na quinta-feira, às 4 da tarde, também ao vivo. Tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus.